Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Estou fazendo aqui mais uma revisão por questão para você que está tentando passar no exame da ordem. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a questão. Só quero deixar um recado de que o que eu fizer agora, eu quero que você faça na hora da prova, porque a FGV, ela costuma colocar cada palavra um sentido, ou seja, não tem nada para ser desperdiçado na hora que ele formula seja a questão, seja as respostas para assinalar. Então, leiam com cuidado, com atenção. E o que eu fizer aqui, eu quero que você repita, ok? Vamos lá. Júlio desferiu um tapa no rosto de Jacinto, que foi projetado contra um poste em que havia um fio de alta tensão exposto. Algo que não foi visto, nem poderia ser imaginado por Júlio, pois já era noite e havia pouca iluminação. Jacinto recebeu uma forte descarga elétrica que foi causa suficiente de sua morte. Sobre a responsabilidade de Júlio pelo resultado morte, assinale a afirmativa correta. Antes de você olhar as respostas, veja bem o que aconteceu. Tenha muito claro o que aconteceu, porque é o que vai definir aí a responsabilidade, ok? Então, você pode desenhar Júlio e Jacinto. Júlio deu um tapa no Jacinto. Jacinto foi para trás e encostou num poste. O poste tinha um fio que deu uma descarga elétrica, tá? Um fio desencapado, exposto, que deu uma descarga elétrica e matou Jacinto. E lembra que a FGV colocou. Não era possível, ó, não era, nem poderia ser imaginado por Júlio, porque era de noite e tinha pouca iluminação. Ou seja, não dava para perceber que tinha um fio desencapado ali. Ok? Essa é a situação. Um tapa numa pessoa que bateu num poste e tomou uma descarga elétrica e veio morrer. Nessa descarga elétrica é porque tinha um fio desencapado que não dava nem para ver, tá? Era algo que nem poderia ser imaginado, porque tanto um fio desencapado já é difícil de se imaginar num poste quando você encosta, muito menos à noite que não dá nem para enxergar. Essa é a situação. Agora veja as respostas. A. Júlio deve responder pelo homicídio doloso, tendo em vista que o resultado morte não teria ocorrido se fosse agressão dolosa. A alternativa A está falando que Júlio deve responder por homicídio doloso. O que é homicídio doloso? Você tira a vida de alguém porque você quer. Júlio, dando um tapa em alguém, ele quis matar Jacinto? Não. Então você exclui aqui o homicídio doloso. Alternativa A, você corta. Ok? Vamos aqui pular para C. Ok? Só para você entender. Júlio agiu com delito no antecedente e culpa no consequente, devendo responder por delito pré-doloso de lesão corporal seguida de morte. Essa daqui parece ser uma questão a correta, né? Porque tem toda aquela formalidade, todas aquelas palavras difíceis, mas olha só o que ele está falando. Júlio agiu com dolo no delito antecedente, ou seja, ele quis dar um tapa no Jacinto. Isso é verdade, ok? Só que olha depois, e culpa no consequente. Ou seja, ele teve dolo, teve vontade de querer dar um tapa, mas teve culpa por ele ter morrido. Ou seja, porque aconteceu algo por imprudência, negligência ou imperícia. Só que qual é o erro disso? Não pode se afirmar que ele teve culpa, porque você encostar num poste normal e sofrer uma descarga elétrica não está algo na imprudência e na negligência, ou seja, não era possível ver que aquele resultado ia acontecer, entendeu? A culpa acontece quando você consegue ver que o resultado pode ser alcançado nasquelas condições. Tava à noite, não dava para ver nada e era um poste. Como você presume que isso pode ocasionar uma morte? Se isso for provável, se isso for possível, tá alta probabilidade, todos os postes teriam um cerco em volta. Ou seja, então não é possível você aplicar a culpa no Júlio.
porque encostar num poste não tem um nexo, tá? Não tem a probabilidade de que você vai morrer com uma descarga elétrica, entendeu? Então essa culpa não pode ser atribuída. E aqui você tira de novo, ok? O começo está certo, mas a culpa no depois não pode ser, porque a própria questão fala que algo que não foi visto nem poderia ser imaginado. Isso tira a culpa. Ou seja, foi algo que está totalmente fora de previsão. E agora a alternativa D. A descarga elétrica pode ser imputada a Júlio ante a violação objetiva de um dever de cuidado, devendo Júlio ser responsabilidade por homicídio culposo. Cara, de novo voltando aqui na parte de culpa. Culpa, quando você tem um dever de cuidado, é o quê? Você vê que aquele resultado pode acontecer com a sua atitude, mas você vai lá, não querendo, vai lá e ocasiona. Você dirigir bêbado pode provocar uma morte, entendeu? Isso é algo provável. Mas agora, alguém encostar num poste, sendo que você nem poderia imaginar que a morte poderia acontecer, isso não pode ser imputado ao Júlio. Então, aqui você também exclui e sobra a alternativa B, que é a descarga elétrica é uma concausa superveniente relativamente independente que, por si só, produziu o resultado morte, devendo Júlio responder por lesão corporal. Vamos lá. O que acontece aqui? As palavras que a FGV colocou aqui é algo muito doutrinário, que quem costuma ler está situado, tá? Está acostumado com isso, mas quem não lê acha muito estranho. Mas o que quer dizer a questão B? A descarga elétrica é uma concausa superveniente relativamente dependente que por si só produz um resultado morte. O que é isso? A descarga elétrica é uma concausa, ou seja, é algo que não foi, tipo, é algo junto com o tapa de Júlio, entendeu? Veio o tapa e veio a descarga elétrica, concausa. Causa é a concausa. E o que é esse superveniente? Ou seja, aconteceu depois. Aconteceu o tapa, depois aconteceu a descarga elétrica. Concausa superveniente. Relativamente independente. E o que é isso? Ou seja, a descarga elétrica é algo separado do tapa, mas não totalmente, porque o tapa fez ele encostar no poste. Mas o que produziu o resultado morte não foi o tapa, foi a descarga elétrica. Então, por isso que é relativo, mas só a descarga elétrica produziu o resultado morte. O tapa não produziu o resultado morte. O tapa produziu o resultado lesão corporal. Mas aí vem uma concausa que é independente, de maneira relativa, ou seja, ela não acontece sozinha, mas aconteceu o tapa que encostou e aí veio a descarga. Entendeu? Então, o que acontece? A doutrina, aí você teria que saber de doutrina também um pouco, que com causa superveniente, que totalmente essa situação, com causa superveniente relativamente dependente, ou seja, uma situação que acontece depois, que está ligada, mas só essa situação depois foi lá e ocasionou o resultado, a pessoa não responde por isso, tá? Provavelmente na sua faculdade você pode ter compreendido como foi lá uma tentativa de homicídio. Mesma coisa. Júlio foi lá, tentou esfaquear alguém, mas não matou. Veio a ambulância, pega, leva até o hospital. No meio do no caminho entre o acidente e o hospital, acontece um acidente de trânsito. E esse acidente de trânsito foi responsável por matar a vítima. Nesse caso, aí a pessoa não pode responder por um homicídio consumado, porque quem produziu o resultado de morte foi o acidente de trânsito, mas aí ele só responde pelo que ele fez, que no caso hipotético que eu acabei de falar, foi tentativa de homicídio, e aqui o que o Júlio fez só foi o tapa. Ou seja, essa concausa que acontece depois, que é independente, não pode ser atribuída ao autor do crime. Ok? Então, alternativa B nessa questão. É um pouco complexa, mas conforme você vai fazendo questões, fazendo leitura de doutrina e de lei, você vai entendendo essas palavras difíceis e
você vai começar a acertar essas questões, ok? Mas sempre vejam que a FGV ela nunca coloca algo à toa na questão. Vendo aqui que esse algo que não foi visto nem poderia ser imaginado, tira todas as questões, porque você tira tanto o dolo quanto a culpa na morte do Jacinto. Ou seja, por exclusão você poderia acertar também essa questão. Maravilha? Por esse vídeo é isso. Continuem os estudos, não desistam. Deixe o seu like, seus comentários e até a próxima.